Olá, espero que todos vocês estejam bem. E hoje a gente vai fazer o nosso circuitinho de fonte, certo? Uma fonte regulada variável utilizando o regulador de tensão LM317, certo? Que é sempre feito em matérias como DCE e MCE, tá certo? Então vamos lá. Toda a folha de cálculo, né, para a turma que eu estou fazendo, vai ser postada. Então eu vou focar realmente em só montar o circuito e simular, tá certo? Então eu vou aqui no Multisim, criar um novo circuito. Muito bem, está inicializando. Bom, então nós temos aqui o circuito a telinha do Multisim. Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu vou precisar aqui, ó? Uma fonte alternada, porque isso daqui vai simular a rede de energia, a minha tomada, certo? Depois, preciso de um transformador. Os transformadores estão aqui, ó. Elementos passivos do circuito. Na pastinha de transformador, nós vamos pegar esse aqui, 1P, 1S, tá? Vou fazer uma retificação com ponte de diodo, então não é necessário a minha derivação central, tá? Bom, depois desse carinha aqui, então, a gente vai precisar justamente dos 4 diodos que compõem uma ponte. Diodo 1, diodo 2, diodo 3 e diodo 4, certo? Após isso, nós vamos precisar de um capacitor, que será o nosso capacitor de filtro, para alinhar a minha onda, tá? Vamos precisar de um outro capacitor, que nem era necessário, certo? Já a gente conversou isso em aula, ele nem é tão necessário, mas como ele faz parte do circuitinho regulador, eu vou colocar ele, tá? Eu vou colocar ele depois. Entre esses dois capacitores, eu vou colocar também um LED, tá? Então, eu vou colocar o LED aqui e o resistor do LED aqui, tá? O capacitor que vai para o meu regulador. O regulador está aqui embaixo, certo? Você vai em Power, linear, LM317. Aí eu vou precisar aqui mais um resistor, certo? E de um potenciômetro, tá? Por fim, um capacitorzinho de saída desse circuito, certo? Que vai ser o final. Tudo bem? Agora a gente vai montar essa peça aqui, né? O nosso Lego aqui de componentes, tá? Então vamos lá, ó. Vou aproximar um pouquinho mais. Então eu vou ligar meu transformador na tomada, certo? Lembrando que eu vou configurar tudo depois. Aí aqui eu vou girar todos os diodos, né? Para cima, conforme vocês aprendem nas aulas de eletrônica analógica, certo? Então, diodo 1, diodo 3, diodo 2 e diodo 4, certo? Eu já vou deixar aqui, inclusive, o meu capacitor de filtro perto deles. E vamos fazer essas ligações junto. Diferente do que eu fiz nas simulações anteriores, dessa vez eu vou fazer cada etapa da montagem em conjunto. Só os valores que eu vou mudar no final, tá? Então, lembrando, ó, sai do secundário, vai para anodo do diodo 1. Do anodo do diodo 1, sai e vem para a minha carga, certo? Aqui eu tenho que trocar os dois, né? O diodo 3 e o diodo 2 no lugar. Distante, pronto. E aqui, certo? Até para aproximar um pouquinho mais, para compactar um pouquinho mais esse circuito aqui. Beleza. Aí sai, né? Do diodo 1 vai para o meu capacitor de filtro. Do capacitor de filtro vai para anodo do diodo 3, do
cátodo do diodo 3 fecha o circuito, certo? A partir daí fica bem fácil de conectar o diodo 2 e o diodo 4. Diodo 4, anodo com o anodo do diodo 3, cátodo com o anodo do diodo 1. Diodo 2, anodo com cátodo do diodo 3, cátodo com diodo 1, certo? E aí lembrando, quem já fez a parte teórica comigo sabe que eu faço assim para a gente ter um ciclo dos ímpares, dos diodos ímpares, um ciclo dos diodos pares, certo? Bom, esses numerozinhos que vão aparecendo aqui é o número de cada ramo. Tem como ocultar eles, porque vão poluir bastante. Nosso circuito tem bastante conexão. Então vamos lá, ó. Você clica 2 vezes aqui, ó, Display Net Labels, certo? Só vir em cada um aqui e desmarcar, porque isso aqui atrapalha bastante na poluição visual, porque a gente está fazendo muita conexão, certo? Então esse aqui é o circuito retificado. Aí eu vou colocar o meu circuitinho de LED, tá? O circuitinho de LED precisa do quê? Precisa de um resistor para limitar o coitado do LED, certo? Senão esse LED vai queimar e o LED em si, para cá, tá? Então ele vai paralelo aqui, que já seria uma carga, né, prévia para o meu circuito. Pronto, tá? Aí aqui eu vou fazer o circuito justamente, regulador de tensão com LM317, tá? Então vamos lá, vou puxar ele bem aqui para cima, o LM, tá? Potenciômetro, que é o quem vai regular a tensão do LM, quem vai ajudar junto com esse resistor. E por último, um capacitorzinho de filtro, que no próprio circuito do, né, quando você olha na folha de dados do LM, está colocado aqui, ó. Então vamos lá, ó. Coloquei aqui na entrada, né? A saída vai para o meu capacitor, o R2 vem aqui, o pino de ajuste vem para o potenciômetro e eu posso fechar aqui, certo? R2 fecha com esse terminal. E aí aqui, R3 fecha com essa parte de baixo, né? Meu potenciômetro. Vou colocar aqui o C2. Eu vou renomear todo mundo aqui, tá? Não vou deixar esses nomes, né? Até vou deixar, mas vou fazer bater com o papel de vocês, né? Com o documento. E pronto, o circuito total é esse aqui, ó. Tá? Esse é o circuito que a gente vai fazer a nossa fontezinha, tá? Vamos configurar cada um desses elementos aqui e colocar um terra de simulação, né? Ele ainda não foi colocado. Bom, a tomada, o nosso transformador, ele pode ser tanto 127 quanto 220, tá? Aqui no caso, na simulação, eu não tenho a necessidade de colocar, né, as duas condições, mesmo porque, né, teria que ficar fazendo chave seletora e aí ele não tem a chave HH, que seria interessante. Nesse simulador eu não consigo simular só fase, então eu vou partir do princípio do seguinte: se a gente fosse testar lá na escola, a gente testaria nas bancadas e toda bancada, em qualquer escola, ter sempre um 220 ali. Então vamos lá, o nome disso daqui é V-rede, que é a tensão que vem da tomada. Aqui ele tem por pico, mas lembrando, no multisim eu posso usar o RMS. E aí eu vou colocar 220 volts. Tudo bem? 60 Hz, não preciso mais fazer nada, acabou essa configuração. Agora eu preciso fazer a configuração do transformador. E aí lembrando, no transformador, qual que é o drama dele aqui? Eu preciso colocar quantos de enrolamento do primário e quantos de enrolamento do secundário ele vai ter. Assim, a gente não sabe, certo? Mas, se você olhar na folha de cálculo, o que eu fiz? Estabeleça sempre, você precisa do valor de transformação do que você quer, então é de 220 para 24 que a gente vai fazer. Isso dá uma relação de 9,167, está na folha de cálculo. E aí, para a simulação, isso não faz a menor diferença.
Na fórmula, é mais fácil sempre estabelecer um valor para N2, tá? Que é um valor redondo, então 100, porque daí você faz a conta com o número do primário e aí vai dar 916,7. Opa, aqui, lembrando que tem que usar ponto decimal, não vírgula, para separador decimal, tá? Então a bobina do primário 916,7, secundário 100, tá certo? Então aqui é 220 eficazes, sai 24 eficazes. Nos diodos não existe nenhuma configuração, porque eu não quero uma simulação super real, tá? Eu estou usando os diodos na lista de materiais, o RL207, para até 2 amperes. Porque você não está pegando um N4007, que é um clássico de 1 ampere. Eu queria já deixar uma margem para ele, para usar uns transformadores de 2 amperes, que eu já tenho, certo? Então, decisão minha isso daqui. Um N4007 para 1 ampere, RL207 para 2 amperes. Agora o capacitor de... Quem já fez a aula de fonte comigo sabe, né, já fez o teste do circuito retificador com o filtro ativando e desativando por uma chavinha. Aqui eu quero ele sempre ativo. E a gente fez um teste com um capacitor de 2.200 microfarad, que já facilitou bastante, né, minimizou bem o valor, a oscilação da onda. Vou manter o mesmo valor. Só vou marcar aqui no símbolo também que eu quero um capacitor com polaridade. Tá certo? Por quê? Na hora que eu comprar, olhar no circuito, lembrar que eu quero um eletrolítico aqui, um tântalo polarizado, tá? Esse capacitor de 2.200, aqui a gente não está falando, não tem essa configuração no Multisim, mas fazendo as contas aqui, esse capacitor ele tem que aguentar no mínimo uns 32 volts e meio, 33 volts, tá? Então você encontra no mercado capacitores para até 35 volts e capacitores para até 50 volts, já mais próximo desse valor aí de 32, tá? A diferença entre eles vai ser em torno da casa de R$1 mesmo, certo? Porque já são capacitores para tensão mais alta e eletrolíticos, então dá essa diferencinha também, tá certo? Conforme vocês forem ver no próximo vídeo, quando que a gente vai montar realmente a plaquinha. Bom, no circuito de LED, então, de novo, os 32 que vão submeter o capacitor vão acontecer aqui. Então, eu já fiz a conta dos resistores pensando num LED de cor azul que consome 20 mA. Tudo bem? Tá? Então, essa aqui é a tensão. E a tensão de junção dele é 3,7 volts, certo? Que é o VJ. Então, 20 mA, 3,7. Nessas condições, certo? O meu resistor de LED, né? Se você fizer as continhas de LED lá, ele vai dar 1.400 e alguma coisa. E aí, a gente não tem esse valor, então eu vou colocar 1,5K, que é um valor que eu encontro. Então, 1.500 ohm para segurar a onda desse LED aqui. Vou passar para o próximo capacitor, certo? Capacitor 2, né? Na verdade, eu vou trocar, inclusive, que esqueci. O nome desse capacitor ele vai ser o capacitor de filtro. Ele é um capacitor só para filtragem da oscilação da onda. Esse resistor também vou trocar o nome, eu vou chamar ele de resistor do LED, tá? Porque aqui eu quero manter o que vocês conseguem ver lá no datasheet do LM317. Então vamos lá, ó. Capacitor 2 eu vou renomear ele para capacitor 1, certo? Ele é o primeiro, né, dessa combinação aqui. Eu comprei um também, então para manter, um eletrolítico de 1 microfarad, tá? Comprei um de 100 volts porque os de 1 microfarad são baratos, devo ter pagado 20 centavos nele, tá certo? Bom, aqui no LM na configuração, então a gente vai ter aqui, ó, R2, já fizemos esse circuito 220, resistor do potenciômetro de 10K. O R2 vai ser o meu R1, porque existe uma forma, e o meu R3 vai ser o R2, certo? Por fim, esse capacitorzinho final, eu acabei escolhendo um capacitorzinho cerâmico, podia ser de poliéster também, mas ele quase não tem necessidade, porque a nossa placa, apesar dela parecer um circuito comprido, ela é
compacta, né? Então, o meu capacitor aqui é um capacitorzinho minúsculo só para minimizar qualquer eventual ruído que a gente tem. Então, um capacitor de 1 nano que eu coloquei aqui. Tá certo? Então, essa é a minha fonte, tá? Terra para fazer simulação. O Multisim Live, para quem nunca mexeu, ele enche a paciência com terra de simulação. Como aqui a gente vai ter uma linha de positivo contínuo e negativo contínuo, eu vou colocar aqui. Vou colocar, para ser bem explícito, próximo da saída. Tá, ó. Tá aqui o terra da minha simulação. Certo? Bom, e aí eu vou colocar aqui um medidor, já para colocar aqui, esse V. Então, lembrando, no primeiro item, só tensão, não vai me interessar corrente, eu não estou ainda colocando carga. Lembrando, se eu fosse colocar uma carga, alimentar um motorzinho, uma plaquinha, em paralelo com isso daqui, tá? Então tá aqui a tensão, certo? Voltage. Aí eu coloquei aqui esse verdinho aqui. Eu quero o valor dele, pode ser instantâneo, porque aqui já vai ser contínuo. Eu vou colocar uma cor bem mais chamativa nele, que é o vermelho, porque ele é o meu resultado final. E aí aqui eu vou colocar V de saída, tá? Que seria o VCC, que eu vou alimentar uma carga dali para frente. Ah, outra coisa. A medida dele é com relação ao terra. Eu posso medir, tá, gente, em vários pontos aqui. Eu vou fazer mais uma medida só para lembrar vocês de uma coisa. Então, quero verificar se o meu secundário, né, que é alternado aqui, está saindo meus 24 volts mesmo. O que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui, pegar um medidor de tensão, colocar aqui e colocar na parte de baixo a referência. Tá, ó. Referência é o quarto. Por quê? Na hora que eu clicar aqui, eu vou falar para ele. Primeiro, ele é um medidor de alternada, não é assim? Não é assim? Se ele é de alternado, eu não quero valor instantâneo, eu quero valor periódico. Se for instantâneo, ele vai ficar modificando os números, nunca vou conseguir enxergar nada. Tá certo? E eu vou colocar aqui o nome dele, sempre não tenha, isso é um bom hábito. Se você está usando um software que você consegue renomear as coisas para lembrar o que aquilo significa, tenha como bom hábito fazer isso. Isso é uma tensão do secundário, não é isso? Então eu vou colocar tensão do secundário, VSEC. Tá? Ó. E aí aqui, ó, ao invés de dar atenção dele medir com relação ao terra, eu quero que ele meça com relação a REF1, que é justamente essa referenciazinha aqui. Tá certo? Feito isso, vou colocar aqui para rodar. Vou dar um play. Lembrando, ele é online, ele demora às vezes um pouquinho mais, depende da demanda do serviço, tal. Mas ó, eficaz 24 volts, VRMS 24 volts. Perfeito, era o que a gente queria mesmo, não é isso? 24, então tá dando certo aqui. Meu LED ligou, avisando. Na plaquinha final eu vou colocar a adição de uma chavinha, certo? Vai ser adicionada uma chave para o liga e desliga, né? Na verdade a chave vai vir antes aqui, as modificações serão antes que vão ter, certo? Bom, e aí aqui, ó, a gente vai ter então a nossa saída que está com 30 volts. Tá tendo alguma oscilaçãozinha ainda, mas a gente pode desprezar ela, tá? E se eu quiser mexer, eu clico aqui na porcentagem, ó. Vou diminuindo, diminuindo, diminuindo. Lembrando, o LM317 dá valores, dependendo da versão que você compra dele, valor de até 1,25 no mínimo, tá? Esse H na vida real mesmo, os que são HV, são no mínimo 4,25, porque ele aguenta até 60 volts na entrada, ele é um LM317 diferenciado, mas a maior parte dos LM317, a entrada é uns 4 volts, 4,5 volts, até 40, e sai no mínimo 1,25 na maior parte dos casos dele, tá? Ó, então eu tenho um mínimo, lembrando, porque foge muito, né? Tem uma corrente por terra mais alta, porque a resistência aqui, né, a gente pode considerar nula. Quanto mais corrente eu fugir para o terra, menos tensão de saída vai ter aqui. Aí eu vou aumentando, aumentando, aumentando,
até que o máximo que eu vou conseguir tirar dessa fonte vai ser 31 volts. Lembrando, aqui a gente usa o 10K, mas o melhor valor mesmo seria um potenciômetro de 6K8. Só que no mercado hoje em dia é muito difícil achar esse carinha. Você acha de 5 kΩ ou de 10 kΩ já em seguida. Como a gente não tem essa opção, e eu também não queria fazer uma versão de 2 potenciômetros combinadas, então resolvi optar somente pelo 10 kΩ. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa fonte de fora a fora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, salvar o seu circuito. Vou dar um pause, um stop aqui. Vem aqui. Ele vai abrir um save aqui, ó. Vamos salvar. E é esse aqui, né, ó. Fonte regulada. E eu vou marcar o componente 317 aqui, tá? Então é a fonte utilizada em DCE. A gente monta em DCE, da grade de automação eletrônica. MCE, grades antigas têm esse nome. Eletrônica analógica 1, tá? Que é onde a gente pode fazer todas as contas, não é o meu interesse. Está salvo. Quando eu fazer o login de novo na minha conta, fica tudo mais tranquilo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Valeu.